Na gestação, trouxemos o grupo Gami, que é a Andressa e a Fabiana, tá bom? Eles são lá de Adamantina, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eles vão estar passando um pouquinho para vocês da importância da amamentação, da gestação em si, dos cuidados com o dente, tá bom? Espero que vocês gostem. Boa tarde, eu sou a Aline, eu sou nutricionista. Eu vou tentar falar sem microfone, caso vocês não consigam me ouvir, é só vocês darem tô entendendo, né? Então eu vou falar com vocês sobre a importância da alimentação. Então, na gestação, no puerpério, tá? Que é pós-gestação. Falar da alimentação da criança, tá? Então, para quem já tem a criança pequenininha. Falar um pouco também sobre o uso de fórmulas alimentares, tá? Então, vou falar rapidamente sobre um pouquinho de cada coisa. É um período de muitas mudanças, tá? No corpo da mulher e também é muito importante para a formação desse bebê, tá? Então, da importância que tem a gente consumir muitos nutrientes nesse período. Então, é sobre isso que a gente vai começar a nossa conversa falando no dia de hoje. Quando a gente fala de importantes nutrientes, a gente fala de uma alimentação baseada em alimentos naturais, tá? Então, uma alimentação mais natural possível. A gente pode passar. Para ficar fácil de entender, eu trouxe esta imagem. Essa imagem é do Guia Alimentar da População Brasileira. Então, o que é um alimento natural? É um alimento in natura. É um alimento que não sofreu nenhum tipo de processamento. Então, vamos pensar no abacaxi. A gente vai lá na quitanda, a gente pega na feira, a gente pega no mercadinho, né, da nossa preferência. É um alimento in natura. É um alimento que não tem processamento. Quando esse alimento sofre um pouco de processamento, ou seja, ele já saiu ali do seu natural, o que a gente orienta? Ele pode ser consumido? Pode, mas com menos regularidade do que um alimento natural. Ele já passa a ser um alimento processado, tá? Que é o caso do quê? Do abacaxi em calda, que geralmente é um alimento que a gente consome mais em festas, final de ano, né? Tem o abacaxi, o pêssego, são alimentos em calda. O que acontece? Quando esse alimento ele passa por um processo maior de processamento, então, mais sal, mais açúcar, mais conservante, que aí já é um alimento que a gente não orienta o consumo, ou consumo muito esporádico, já é um alimento ultraprocessado, ou vocês podem ouvir o termo altamente processado, que aí, como vocês podem ver aí na imagem, é o suco de abacaxi, o suco de pozinho. Às vezes, quando a gente olha no rótulo, às vezes tem 2, 3% do suco da própria fruta, né? Mas é uma quantidade muito pequena desse produto. Então, por isso que esse produto ele não é recomendado na gestação e aqui também inclui a criança muito pequena, tá? A criança de primeira infância. Sensações gerais, quando a gente fala de uma gestante. Procurar não ficar muito tempo sem comer, tá? E aqui, gente, eu ficar muito tempo sem comer, não é a questão do ficar beliscando, que já está no final. É fazer as refeições de forma fracionada. Então, eu vou almoçar, eu vou jantar, eu vou lanchar, mas não é ficar beliscando, chupando balinha, né? Comendo um docinho, comendo uma bolacha recheada. É o comer de forma fracionada. Então, tapa uma alimentação melhor. Eu tô vendo vocês olhando para o outro falando, ai meu Deus. Tá bom? É isso que a gente preza, procurar comer com uma alimentação com maior qualidade. E ao decorrer do dia, tá? Então, pensando na qualidade desses alimentos e ganhar peso de forma irregular, tá? Tudo isso é importante quando a gente fala de alimentação saudável. A hidratação, ou seja, o consumo de água é muito importante. Acho que todas vocês que passam pelo médico, passam pela enfermagem, a equipe fala, água, isso é importante tomar água. Principalmente nesse tempo mais seco e no tempo frio, porque é comum a gente diminuir o volume de água que a gente toma nesses dias. Não só para gestante, como para nós não gestantes, né? Para os meninos que estão aí também, todos nós é importante o consumo de água. Bom? O consumo de água e de outros líquidos, ele é importante, mas é indicado que não se consuma junto às refeições. Ou seja, eu vou estar sentadinho à mesa, que é o que a gente orienta, sentar-se à mesa para comer, e tá com o copinho de suco, o copinho de refrigerante, ou o copinho de água. Por quê? Porque eles podem distender o nosso estômago, isso pode causar dores, pode causar gastrite e outros problemas relacionados aí ao consumo de líquido junto à refeição, tá? Então, a refeição, o consumo de água, aliás, ou qualquer líquido, é fora
do horário de refeição, tá bom? Então, como a gente tem que montar o nosso prato? Sempre que possível, né, de acordo com a condição financeira das pessoas, variar a qualidade desse alimento. E as preferências também. A gente tem a nossa cultura, né, o nosso hábito, a região que a gente mora, tudo isso varia. Então, quanto mais colorido, melhor. Então, arroz e feijão, sempre, né, a gente sempre orienta. Então, uma proteína de boa qualidade, uma proteína magra, fritura. Então, fruta, legume e verdura todos os dias, tá bom? Então, frutas. Eu gosto de maçã, eu gosto de banana, eu gosto... Não tem problema. E as outras especificidades variam muito de cada caso. Então, aí, conforme vão se passando os atendimentos, a gente vai orientando vocês melhor. Mas, no geral, não tem problema. Mas e o meu pãozinho de manhã, eu posso comer? No geral, não tem problema. Mas quantos pães você está comendo? O que você está colocando nesse pão? Né? É aí que é a questão. Né? Uma tapioca, um queijo, né? Para quem gosta do cuscuz de manhã. Né? Então, assim, no geral, gente, não é tanto um problema. É o quanto come e o que come. E junto com o que. Tá bom? Então, no geral, é sobre isso que a gente vem tratar, falando de alimentação saudável. Quando a gente fala dos alimentos crus, então das frutas, legumes e verduras, o cuidado com a higienização. Porque hoje é muito comum queixas de, eu tô com dor, tô com queimação, aí vai avaliar, tem H. pylori, né? Eu já ouvi muitas vezes, é uma gastrite. Por quê? Muitas vezes é contaminação por alimentos. Então, higienizar muito bem esses alimentos crus. Então, colocar em solução colorada. Hoje já existe no mercado produtos que são seguros para se fazer isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, isso não é só para gestante, para todos nós. Fazemos uso de alimentos crus, tem que tomar todo o cuidado, higienizar muito bem e colocar esses alimentos em solução colorada, tá bom? Deixa eu passar. A questão do uso de temperos naturais. Eu não gosto de pimenta, eu não gosto de... Ok, mas alho, cebola, um pouquinho de sal, tá? Evitar os sazons, os aginomotos, esses outros alimentos. Então, essa linha de temperos que a gente pede para que procure optar, tá? Ainda mais o paciente que tem aí uma hipertensão, paciente diabético ou que tem algum outro problema de saúde relacionado. As carnes que eu comentei com vocês. E importante, às vezes eu coloco pouco açúcar, um pouco sal na minha preparação, como o alimento industrializado não presta atenção no rótulo. Então tem que tomar cuidado com o rótulo dos alimentos. Alimento é diet, alimento é light, toma cuidado, tá? Então todo industrializado preste muita atenção, porque às vezes a pegadinha está ali naquele rótulo que a gente não está prestando atenção, tá? Então, principalmente o paciente aí que é diabético, cuidado com o rótulo dos alimentos. Pode passar, gente. O que a gestante tem que evitar? Alimentos crus no geral. Isso inclui leite. Então, cuidado com o leite do seu Zé lá do sítio que vem chacoalhando no caminhãozinho. Seu Zé é meu amigo, confio nele, a vaca é limpinha. Ok, cuidado. É mais barato? Eu sei que é mais barato. Mas cuidado, os leites não pasteurizados. Comida japonesa. Eu sei que muita gente ama comidinha japonesa. Mas cuidado, preparação crua. Ovos crus, cuidado. Muito comum, às vezes estou lá batendo um bolinho para as crianças, quem já tem criança ali, batendo um bolinho, sobrou uma massinha ali na vasilha, vou raspar aquela. Cuidado, é muito cru, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Ou quem nunca, né, faz um arrozinho branquinho, frita uma gema molinha, põe por cima, para quem gosta, né? Então, cuidado, tá? Então tem que ficar muito atento a gestante com alimentos crus com risco de contaminação. Outras coisas, as bebidas alcoólicas, né? O álcool interfere diretamente na absorção, no desenvolvimento dessa criança, então é um problema tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, o fumo e o álcool, a gente não orienta, não tem dose segura para ninguém, principalmente para a gestante, que influi diretamente aí no desenvolvimento dessa criança. Então, cafeína, então chá, café, refrigerantes também, que são compostos aí com cafeína. Tem que tomar cuidado, então assim, quantidades reduzidas, em algum caso não precisa restringir, mas tem que se consumir em quantidades reduzidas. Então, bastante cuidado, tá bom? Com esse tipo de alimento. Os processados, embutidos no geral, por quê? É rico em gordura, é rico em sódio, então todos esses alimentos eles interferem, tá? No corpo da mãe e, consequentemente, no corpo do bebê também, né? E excesso de peso, às vezes o paciente é hipertenso, é diabético, então tudo isso influencia. Então também tem que tomar muito cuidado com o uso desses alimentos que são ultraprocessados. E
partindo também desse pressuposto, os alimentos que são muito gordurosos ou condimentados, que muitas vezes esses mesmos alimentos podem causar desconforto. Então, já tem uma gastrite, come coisa muito condimentada, muito gordurosa, piora o quadro, tá? Então, vira uma bola de neve. Recomendações para ganho de peso. É muito particular, gente, tá? De pessoa para pessoa. Então, eu só vou dar uma exemplificada aqui para vocês. Como que a gente faz? Pode pular. É muito importante a gente trabalhar isso com vocês aqui na gestação. Então, vocês passam por acompanhamento, né? Do pessoal da enfermagem, passa com os médicos de vocês, os pediatras, e quando vocês vêm para mim também a gente faz isso, né? Faz esse acompanhamento com vocês. A gente se baseia no quê? Peso de vocês pré-gestacional. Quando foi a data da última menstruação? Qual o último peso que você se lembra? E a partir daí, a gente vai trabalhando nas tabelinhas, elas são por cor. Estava com baixo peso, estava com peso bom, estava com excesso de peso, estava com peso elevado. E a partir daí, a gente vai trabalhando as estimativas de peso com vocês. E as metas, tá bom? É algo extremamente rígido? Não é, porque às vezes a gente sabe que tem o ideal seria que se mantesse dentro desse padrão, mas a gente já trabalha, a gente sabe que nem sempre consegue, né, trabalhar naquilo. Então a gente pega hidratação, tá? Consumo alimentar, se o intestino funciona bem, e o sono como que é, porque a gente entende conforme a gestação vai evoluir, começa a dor aqui, dor ali, consegue dormir, vira de um lado, vira pro outro, né? Então, é um conjunto de coisas, mas a gente sempre pede para que você na questão do ganho de peso, que vem muito atrelada à questão de consumo e hábitos de vida no normal, tá bom? Queixas comuns na gestação, é algo que geralmente vocês trazem muito para o nosso atendimento, que é náuseas, vômitos, tonturas e cialorreia. Cialorreia é salivação excessiva. Geralmente essas queixas vêm bem no comecinho, uma ou outra que vem pro final. Então, eu tô com tontura, eu tô com salivação excessiva e eu tô com náusea. A princípio, o que eu faço? Sempre, qualquer coisa, doer uma unha, o que eu tenho que fazer? Procura a equipe de referência de vocês. Tem os agentes comunitários de vocês aí, que estão passando, né, sempre na casa de vocês. Tem os enfermeiros de referência de vocês. Tem o médico que vocês fazem atendimento. Qualquer coisa, gente, procurem a equipe de vocês. Então, vocês passam comigo, falam comigo, passam ao centro de saúde, na sala da mulher, conversem com o pessoal dali. Qualquer queixa, jamais, né, meninas? Vocês que estão aí, eles concordam comigo. Não escondam nunca qualquer sintoma. Porventura, tomou alguma medicação, foi na farmácia, final de semana, foi na farmácia, pegou alguma coisa. Conversem com a equipe. É importante a gente saber exatamente o que está acontecendo com vocês. Está precisando de pronto-socorro, qualquer coisa. Então, sempre, qualquer hipótese, conversem com a gente, tá? Tudo que vocês estiverem sentindo é importante a gente saber. Depois, dieta fracionada, a gente volta lá no início. Comer várias vezes por dia. E não é, uma frutinha, uma melancia, 6 laranja. Não, gente, ó, é pouca quantidade, várias vezes ao dia. E aqui entra aquela questão. Cada corpo, né, que as minhas pacientes, vendo o sortinho das minhas pacientes, aí é que eu falo pra vocês. Olha, eu chupei uma laranja, a laranja me deu queimação. Chupei uma laranja, me deu dor. Então a laranja pra você, por mais que seja um alimento bom, saudável, não funciona. Então vamos deixar a laranja. Uma mão soltou o meu intestino. Tem paciente, viu que alface solta o intestino. É muito particular. Então assim, tem que ver o que para você funciona e o que para você auxilia nesse ganho de peso que é saudável dentro da gestação, né? Porque a gente não orienta a gestante a perder peso. É sempre um ganho de peso gradual, que é o que eu mostrei no slide anterior, tá? Então, uma alimentação fracionada, evitar fritura, gordura, que também é aquilo que é tomando um pouco nos últimos slides, né? Tomar todo esse cuidado para não piorar essas queixas. Líquido durante as refeições também, porque o líquido também piora, né? Toda essa queixa. Ingerir alimentos sólidos pela manhã, isso melhora. Por quê? Quando a gente tem uma salivação muito grande, o alimento seco ajuda a diminuir. Então, olha, comecinho de gestação, tô lá com um enjoo, com uma salivação muito grande, um alimento muito seco, uma torradinha, um biscoitinho integral pela manhã, isso costuma ajudar, tá bom? Ingerir alimentos gelados, então nesse caso também. Então, eu vou tomar o leitinho gelado e o biscoitinho seco de manhã. Costuma funcionar, tá bom? Tudo isso atrelado ao que a gente estava conversando, né? Conversar com a equipe, né? E rever algumas condutas, mas costuma funcionar, tá bom? Virose ou azia, tô com queimação.
Vocês não ouviram falar muito. Alimentação fracionada, tá? Então, para gestante é um carro-chefe. Alimentação fracionada. Frituras, ela tá falando a mesma coisa. É isso mesmo. Evitar as frituras e chá preto, café. Todos esses alimentos que agridem a glucosa. Em alguns casos, os alimentos cítricos também entram aqui. E aí, é o que eu falei, depende muito de pessoa para pessoa, tá? Em alguns casos, isso pode piorar. Tá bom? Agora entrando na amamentação. Depois as meninas vão falar um pouquinho, vou deixar o material aqui, então eu vou dar uma pincelada para vocês. Existem tipos de amamentação, né? Tipos de aleitamento, né? Que a gente costuma trabalhar. O que a gente recomenda? O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Então, pegar pra gente falar aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Então, o mais saudável é o melhor pro bebê e também pra mãe. Mas a gente evita esses tipos, né? O aleitamento que é o exclusivo, que, nesse caso, a criança recebe medicamentos ou suplementos, além do simplesmente aleitamento materno, né? Que é o que eu estava falando, que é independente de outros alimentos. O predominante, que é quando recebe chá ou água, ou seja, predominantemente ele recebe o leite materno. E também ele recebe outros alimentos, por isso é predominante. O aleitamento materno misto ou parcial, que aí geralmente acontece depois do 6º mês, que a criança ainda é amamentada, só que já começa a receber outros alimentos. O aleitamento materno complementado, com alimentos sólidos e semi-sólidos. Isso também já é quando a criança é um pouco maior. Quais são os benefícios do aleitamento materno? Diminuição do risco de hipertensão, colesterol e diabetes para a criança, gente. Para a criança. Então, hoje a gente já tem estudos aí que falam que a criança que é amamentada, ela tem todos esses benefícios aí para o longo da vida adulta e, né, para o idoso, né? É uma pessoa que tem reduz a chance de obesidade, um efeito positivo na inteligência, né? Com as meninas, vai falar aqui também melhor desenvolvimento da cavidade bucal, né? Pelo fato do movimento, né? Da sucção. E uma melhor nutrição, porque os leites complementares, eles não são igual ao leite materno. Eles podem ser similares, mas igual ao leite materno não tem. Por isso que é importante a amamentação. Especificamente para o bebê. Então, diminui os quadros diarreicos, né? Infecções, diminui a infecção respiratória, né? Muitas vezes a criança ela vem, né? Já nasce, a gente tem histórico na família, já nasce com um certo problema, né? E evita, por conta do fator protetor da própria alimentação, evita essas infecções e diminui o risco de alergias. Ah, é a criança que tem alergia, pode ser amamentada? Pode, tá? É uma dúvida muito comum. Então, às vezes, a mãe alérgica à proteína do leite. A mãe suspende o leite do consumo e continua amamentando. Bom? Então, tem alguns casos que não pode amamentar, que eu vou falar para vocês mais à frente. Mas a alergia alimentar não é impeditivo para a amamentação, tá? Então, a mãe pode sim continuar amamentando sem problema nenhum. E para a mãe, proteção contra o câncer de mama, a gente também já tem isso documentado, tá? Evita a malogravidez até 98%, claro, com todos os cuidados devidos, bom? Então, vamos confiar, não estou amamentando, não vou engravidar, tem com todos os cuidados devidos, mas já também tem isso documentado. Menor custo financeiro, porque tá ali prontinho, tá na hora, né? Você não tem gasto com lata, com nada. E o vínculo mãe e bebê, né? Porque ali é o olho no olho, é o pele a pele. Então isso é muito importante para a questão do vínculo. Bom, pode passar, gente. Quem não pode amamentar. Então são esses os casos aqui que hoje a gente tem de crianças que não podem ser amamentadas. Mães infectadas com HIV, né? Hoje não é possível o uso da medicação, porque o vírus também é transmitido. Então essas mães precisam fazer uso de forma com suas crianças, ou do banco de leite humano, que a gente ainda não tem aqui no município, mas é uma possibilidade. Uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação, então, para mães que fazem tratamento de câncer, então usam radiofármacos, outros tipos de medicamentos, né? Essas precisam também fazer o uso de fórmula, porque não é possível estar amamentando. E crianças portadoras de galactosemia. Galactosemia é uma doença do metabolismo de açúcar, que é a galactose, tá? É um tipo de açúcar também. Então, também é um problema mais raro, quando eles descobrem logo na primeira infância, quando é bem bebê. Então, esses casos são os impeditivos de amamentação.
introdução. Então, tá, eu vou introduzir a amamentação do meu bebê. Geralmente a gente se orienta que faça isso ao 6º mês. Mas o meu bebê vai para a creche, eu preciso voltar a trabalhar. É um problema? Não venha a ser um problema se bem feito, tá? Se bem orientado. O que fazer, como fazer, quantidade, diluição, né, de alguns produtos. Por quê? Quando a gente fala de introdução precoce de forma correta, então isso pode agravar a saúde do bebê. Então, hospitalizações, né? Então, piora do quadro de saúde dessa criança, risco de desnutrição, tá bom? Então, esse é um problema quando a gente fala de introdução precoce e menor absorção de alguns nutrientes, porque é um corpo que ainda está em maturação. Então, tudo isso que a gente tem que se preocupar quando a gente fala de introdução precoce de alimentos de uma criança muito pequena. Pode passar. O leite materno, ele tem uma composição semelhante para todas as mães, por isso que existem os bancos de leite, tá? A doação de leite materno. Um ponto muito importante, eu sempre gosto de falar quando eu falo com mães, o seu leite, ele é muito específico para o seu bebê, o leite que a gente chama de espécie específica. Então, o meu bebê, ele é prematuro, eu sou uma mãe mais magrinha, ele nutre o meu bebê? Ele é específico para o seu bebê, tá? Então, e aí é que vai ter os ajustes, né, que a natureza é muito sábia. Então, isso é muito importante, tá bom, gente? Vocês sabem que o leite materno, ele é muito bom, ele é muito importante e ele é suficiente para o seu bebê, tá? Claro que se a gente fazer tudo, a gente vai avaliando, a gente vai acompanhando, mas o leite materno, ele é muito importante. Então, nos primeiros dias ele é chamado de colostro, que ele tem mais proteínas e menos gordura do que o leite maduro. E conforme esse leite vai evoluindo nos dias, ele vai mudando também as suas características para ir acompanhando o desenvolvimento do seu bebê. A criança deve ser amamentada por pelo menos 2 anos, né? Que é o que a OMS recomenda. Introduzir vocês por 6 meses, de forma prioritária, né? O tempo para esvaziar a mama é muito particular. Então, o que a gente pede? Coloca o bebê na mama, deixa ele esvaziar, cada bebê tem o seu tempo, e esvaziou, troca de mama, porque aí ele consegue sugar todos os nutrientes que tem ali, né? A proteína, a gordura, tudo que tem ali, esvaziou, pega a mão. E com o tempo ele começa a pedir o outro, né? Ele começa a pedir a outra mão. Fórmulas infantis, estou para a gente finalizar agora falando das fórmulas infantis. Então, assim, elas são sim recomendadas em alguns casos, né? Falar, você não gosta da fórmula, não é isso? Né? Que a gente, claro, vai priorizar sempre a amamentação, vai procurar trabalhar com a amamentação. Tem crianças que têm dificuldade ou têm algum problema de saúde, que não podem ser amamentadas, né? Tem dificuldade para amamentar e precisam ser, né, prescritas essas fórmulas, tá? Então, em alguns casos, isso é importante a avaliação, precisa ou usar como complemento, ou tem que ser de fórmula total. Então, as fórmulas. A pessoa que não tem um fator anti-infeccioso e bioativo do leite materno. Eu expliquei para vocês que o leite materno ele é importante, tá? E não se acelera na questão da fórmula por conta disso. A alimentação complementar. Quando a gente tem esse bebê, então 4 meses, para entrar numa creche, né? A gente começa o preparo em algumas famílias, ou 6 meses quando esse bebê vai introduzir. O ponto importante, o cuidado, carinho, a atenção e a paciência desse cuidador. Porque é muito comum. O bebê ele encosta mesmo, o bebê faz cara feia mesmo, o bebê não quer mesmo, o bebê chora mesmo. Então é muito importante, gente, a paciência. Você dá amassadinho, raspadinho, que não quer, porque é muito, o texto é comum. Ele não quer, ele não come, a mãe se desespera, a mãe chora. Então chora em casa, chora na escola, né? Fica desesperado. Mas a paciência é muito importante, o cuidado, porque ele está acostumado com o sabor, que é o sabor do leite. E aí é outro alimento que ele vai ter que se habituar a comer, né? Então assim, sempre que possível, procurar fazer isso com o tempo. Né? Então assim, olha, eu vou ter que voltar a trabalhar, meu bebê vai ter que ir para a creche. Então, procurar fazer isso com o tempo, fazer isso com calma. Olha, meu bebê ele só foi amamentado. Na creche ele vai ter que tomar o leite da creche, porque eu não vou conseguir amamentar, e ele vai ter que comer aquelas refeições naqueles horários. Então, procurar fazer isso com o tempo, porque isso é importante, né? Tanto para a adaptação da criança, para evitar o sofrimento da criança, para que ela consiga não ficar sem comer, porque eu já trabalhei na educação infantil, tem criança que às vezes não consegue comer, então às vezes chora porque fica desesperado, às vezes chora porque está com fome, tá? Então acho que esse também é um processo importante, por isso que eu trouxe esse assunto para
para vocês hoje. Para a criança também, evitar alimentos enlatados, né, embutidos, ricos em açúcar, é a mesma coisa para as demais populações, né? Porque muita gente tem uma mente, ai que bonitinho, a criança é gordinha, ai que bonitinho. Não estou falando, gente, que aqui é gordo, que é feio, não é isso. Só que a gente tem que parar para pensar no que é saudável, né? Então, fazer uma boa avaliação dessa criança, ver qual é a necessidade dela, tá? Então, não se preocupar com isso, só por conta do, ai, tem que estar bonitinho, tem que estar gordinho, porque o bebê, mas o bebê é muito magrinho, só que ele não está doente, não é porque ele está magro que ele está doente, tá bom? Pode passar, gente. Gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que eu tenha colaborado de alguma forma. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem procurar, tá? Estou à disposição. Obrigada. Educadora perinatal, consultora de amamentação, tá? E tem a doutora Fabiana, que é odontopediatra, presidente do GAMI, Grupo de Apoio Materno-Infantil. Então elas também vão conversar com vocês um pouquinho, dar algumas orientações. Meninas, muito obrigada. Obrigada pelo convite, Ju. Obrigada, Aline. A Ju faz parte também da nossa história. A Aline foi voluntária. A Aline foi uma das primeiras voluntárias que a gente começou a estudar só no meu consultório. A gente ia no meu consultório, estudava um pouquinho sobre o assunto da amamentação e a gente ia tendo ideias, né, como que a gente ia começar o grupo. Então, o grupo ele foi idealizado em 2009 e a gente chegou nesse lugar aqui, a gente fez o Agosto Dourado aqui também em 2022, depois a gente tem que confirmar se foi nesse lugar aqui em 2022. A Andressa também, a Andressa estava comigo e a Vanessa, que é uma terapeuta ocupacional. Vocês lembraram? Foi 2022? Então, a gente lembrou. Obrigada pelo carinho, obrigada pela acolhida, pelo convite. Então, lembrando, o Agosto Dourado, essa palavra, dourado, né? Por que dourado? No Brasil foi decretado lei a partir de 2017, mas desde 1999 eles começaram a fazer como uma ação na área da saúde. A gente escuta várias campanhas dos meses, né? Tem o Agosto Lilás na área do direito, na área da saúde é o Agosto Dourado. Então, por que o dourado? Lembrando que a Aline deu uma aula maravilhosa. A Aline, ela explicou maravilhosamente bem o que é essa parte teórica da amamentação. A Andressa vai falar com a gente um pouco a parte prática da amamentação, que é o nosso sonho, assim, as pessoas valorizarem a prevenção. Porque se a gente for pensar em estatísticas, né, a Ju gravidinha, parabéns, Ju. Se a gente for pensar também em cada mãe, cada testemunho de mãe, o que aconteceu com o bebê que deu certo a amamentação, o que aconteceu com o bebê que ficou só na fórmula, lembrando que a fórmula, ela é necessária, e lembrando também que às vezes o médico, ele vai prescrever como se fosse um medicamento. E assim, lembrar vocês que vocês não tem problema se precisou, como a Aline mostrou muito bem, que a fórmula é o leite industrializado, maravilhosamente confeccionado. Aí a gente já está lembrando desse ano, só ia lembrar para vocês não ficarem preocupadas, que quando prescreve a medicação, como também a Andressa vai mostrar aqui, quando prescreve bico artificial, se for ver também é uma prescrição. Por quê? Porque a fórmula e o bico artificial, eles podem atrapalhar muitas coisas também. Então, o que a gente tem que pensar? Que às vezes vai ser só um tempo que você vai usar, igual quando alguém prescreve um antibiótico. Não tem o tempo certinho de usar? Então, pensando que tem casos que essa família não precisa desesperar e o médico prescreveu, o meu leite não está legal, não está legal a amamentação, então não desespere. Porque às vezes, muitos casos, a Andressa tem muito testemunho para contar, que essa mamãezinha precisou da fórmula e depois para de comprar. Tanto é que tem gente que fala, eu estou doando porque eu só abri a fórmula, eu só abri a lata e agora deu tudo certo, agora eu posso doar essa lata para outra mãe que precisa. Então, lembrando, gente, que esse ano eles colocaram um tema, sempre tem um tema mundial para a gente refletir um pouco. E esse ano eles colocaram como a amamentação, priorizar a amamentação. Eles colocaram assim a frase, priorizar a amamentação, criar sistemas de apoio sustentáveis. Então é um assunto, essa palavra sustentabilidade, ela lembra muitos assuntos, Ju, muitos assuntos. E aí, aonde que eu fui recorrer? A hora que eu vi essa frase, eu fui lá na Associação dos Engenheiros falar um pouquinho com os engenheiros. Então nós tivemos uma aula super legal de engenheira de alimentos, engenheira ambiental, engenheira química, para a gente entender um pouquinho por que eles escolheram esse assunto. Então só
ato ecológico, político, social e ambiental. Porque para dar tudo certo, por que social, né, que é o mais fácil da gente lembrar? A Aline foi para a área da saúde, a Aline explicou bastante para nós a área da saúde, prevenção de doenças, tudo que pode acontecer de maravilhoso, essa parte do custo, né, Aline? Se a gente for pensar a parte econômica, tudo que uma família vai economizar. E o governo também vai sentir, porque menos hospitalizações. Se a mamãezinha consegue ficar no peito exclusivo por 6 meses, com certeza essa família vai ter, a família inteira vai ter saúde melhor. Então, muito obrigada pela oportunidade, contem conosco. A Andressa, vou deixar a palavra agora com a Andressa, que é, volta ali na Andressa, isso, Ju. A Andressa, a Andressa tem uma experiência gigantesca, ela vai falar, ela praticamente é formada em enfermagem, fez enfermagem, quase se faltou formou, um ano, eu estudei com a Ju. Quase se formou, não se formou, porque daí ela foi para outra área, foi também ser auxiliar de dentista, e falou, Andressa, vem aqui comigo. Mas aí ela cansou da odontologia, ficou um tempão, e aí agora ela tem essa experiência maravilhosa como dona, educadora, tratada consultora em amamentação. Andressa, muito obrigada pelo seu sim. Já sou vovó da Laura e da Bianca, sou funcionária pública também, né? E atuo aí nessa profissão que, quando eu fazia enfermagem com a Ju, né? Que eu parei, acho que faltava um ano e pouquinho. Fiquei de retornar, não retornei, eu acho que eu estou no caminho certo. Eu sempre tive uma paixão pela obstetrícia e pediatria. Tanto que meu sonho era ir embora e trabalhar no neonatal, com os bebezinhos, que era o meu sonho. Nunca quis trabalhar em outra área dentro da enfermagem. E, porém, depois que eu parei o curso, muitos anos depois me apareceu a oportunidade de me tornar doula, que é um trabalho assim, pouco assim, conhecido aqui na região. Agora que está chegando, né? Em Adamantina foi uma luta, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu. Hoje, a gestante que for ter seus bebês lá na Santa Casa, na maternidade em Adamantina, elas podem ter suas doulas, tá? Contratar suas doulas, porque a doula é uma escolha da gestante, da mulher, mas tanto pelo SUS, né, que é o plantão, ou no privado, vocês também podem ter uma doula. Aquelas mães também que forem ganhar lá, que necessitam de uma consultora em amamentação, que às vezes está com alguma dificuldade lá, também pode chamar a consultora, que elas têm acesso, né, para estar realizando esse trabalho. Lembrando que tem a equipe da enfermagem lá, mas infelizmente assim, elas não, é uma equipe muito reduzida, elas não têm tempo para estar ali ajudando essa mãe na dificuldade, em estar colocando esse bebê no peito. Algumas também elas não conhecem o manejo, como que funciona, tá? Então vamos lá. Quando você está deitada, não vou dizer nessa parte que você está deitada em recuperação, porque é muito desconfortável colocar aquele bebê, você está ali operada, né, tá voltando os movimentos, enfim. Mas depois que elas levantam vocês, né, levam para o banho, sentam, né, que é uma delícia, né, vai lá tomar aquele banhinho, sentam, vão comer uma refeição depois de horas e horas em jejum, né, que a fome bate aí vocês vão amamentar esse bebê. A maioria, logo que coloca esse bebê no peito, fala assim, não estou sentindo nada, né? Elas vão lá, às vezes a técnica ajuda ali, coloca o bebê, suga, algumas começam já a sair o colostro, outras demoram um pouquinho mais, né? Lembrando que o leite, geralmente essa descida do leite, ela ocorre quando você já está na sua casa, mas é muito importante que esse bebê receba esse colostro, tá? Esse colostro, ele vai trazer N benefícios para a saúde desse bebê, para o desenvolvimento, tá? São as vacinas naturais que ele se encontra ali dentro desse colostro. Então não despreze, não menospreze esse colostrinho, ralinho que sai ali, essa aguinha branquinha, tá? É fundamental. Por quê? Às vezes a gente acha que é porque está saindo pouco colostro, isso aqui são os estômagos do bebê, ó. Porque está saindo pouco colostro, a gente acha que esse bebê vai passar fome, né? Primeira coisa que a gente pensa, a criança está passando fome. Mas no primeiro dia de nascido desse bebê, até o terceiro dia de vida, olha o tamanhozinho do estômago. Então você acha que essa criança vai passar fome? Claro, dependendo, tem algumas mães que aquele colostro demora um pouquinho mais para descer, né? Às vezes o médico ali receita ali uma ocitocina para descer, às vezes o psicológico da gente, porque tudo é daqui, ó.
Se você está com o psicológico meio abalado, com dor, um desconforto, e demora um pouquinho mais. Tem situações e situações, mas quando o seu colosso começa a descer, né, que a gente começa a colocar essa criança para estimular, né, amamentar, então é importante que ele tome, porque é de 7 a 10 ml por mamada. Então, ó, essa criança não vai passar fome, tá? Aí após o terceiro dia mais ou menos, vamos lá, uma semaninha de vida, gente, olha o tamanhozinho do estômago. Por mamada, então essa quantidade aqui que ele precisa, tá? Aí aqui vamos dizer que ele já tá aí mais ou menos com 15 dias. Tá? O tamanhozinho, ó, o tamanhozinho. Aí aqui a gente coloca um mês, 30 dias, tá? Ó, que é a quantidade ideal que ele precisa por mamada. E aí a partir dos 45 dias. Então, quando a gente prepara uma fórmula, às vezes as pessoas acham que coloca aquela quantidade, acham que a criança vai ficar com fome, não vai. Então, cada dia, o período dessa criança em desenvolvimento, a gente vai aumentando gradativamente, né, se for fórmula, né? No caso, a criança que vai utilizar a fórmula. Agora, se é no peito, a gente não tem noção da quantidade de leite ali, não é? Aí as mães me perguntam, nossa, mas como que eu vou saber se ele mamou o suficiente, se ele está satisfeito, né? O que a gente vai prestar atenção? A criança, quando ela mama, que é uma mamada eficaz, né, mamou bem, ela vai ficar mais relaxada, mais molinha, né? Ela vai adormecer no peito. As mamas dessa mulher também, ela vai ficar mais leve, né? Não vai ficar tão pesadas. E aí a gente vai observar também a quantidade de cocô e de xixi nessa fralda. Que a partir do 5º dia de nascida, essa criança precisa ter ao menos um cocôzinho por dia. Lembrando que criança de peito pode ocorrer também, né? Das vezes de ficar um dia ou outro sem fazer o cocô, dependendo da amamentação só por leite materno. E também o xixizinho tem que ter em média de 5 xixis na fralda. 5 xixis por dia, tá? Dessa criança. Vamos lá, você está lá na maternidade. Fabiana, vou fazer uma demonstração só para elas entenderem essa dificuldade depois que chega em casa, tá? Ou se você já está lá na maternidade, iniciando essa amamentação, né, pronta para ir para o lar, onde esse leite vai descer lá na sua casa, que a sua mama vai ficar cheia, endurecida. Tá até pensando lá. A mama vai ficar bem endurecida, tá? Lembrando aqui, ó. Essa mama vai ficar cheia, pesada, quente, né? Aí você coloca a criança para mamar, a criança suga e nada sai. Você fala assim, ai, eu não tenho leite, meu leite não desceu, meu leite não sai mesmo. Se você tiver com um acúmulo de leite parado na bojadura aqui, ó, tá? A mama bem pedrada, que a gente fala, esse leite não vai sair. Mas o que eu faço? Antigamente, as nossas mães mandavam pro chuveiro, né? Na água quente, no pente. Não era isso? Mas na bojadura, na descida do leite, hoje não é mais indicado que faça isso. Por quê? O nosso cérebro entende que se você estiver na água quente, deixando aquela água cair, realmente o leite vai começar a sair, e você precisa produzir mais e mais e mais. E é o que a gente não precisa nesse momento, tá? Por quê? Essa criança aqui, que eu chamo de Laura, ela é muito pequenininha, ela não vai conseguir mamar a quantidade que está parada nesse peito aqui, entendeu? Então, o que eu faço para tirar a dor? Tá doendo? Você vai pegar a fraldinha de boca, eu falo assim, coisa simples, fralda de boca, molha na água gelada, pode ser que nesse dia tá frio, na torneira, e coloque em volta da mama, quantas vezes você achar necessário até aliviar esse desconforto, tá? Não nos mamilos, somente ao redor da mama, tá bem? E aí vamos lá, e o que eu faço para a mama amolecer? Massagem. Eu falo assim, são 3 regrinhas que a gente tem que ter, mãe. Massagem, né? A ordenha de alívio, que eu vou explicar, e a compressa fria. E colocar a criança para mamar. Isso vai passar nesses primeiros 15 dias esse desconforto e logo vocês vão estar amamentando aí sem
né, sem incômodo, essa pojadura já melhorou, a criança já vai estar conseguindo mamar uma quantidade melhor e o seu cérebro vai entender que você precisa somente produzir o que a Laura for mamar, tá certo? Vamos lá, a massagem a gente tem que começar sempre do começo, ó, aqui é o mamilo, a auréola, então você começa sempre do começo da auréola até o final aqui, a gente pode usar aqui, ó, aqui até debaixo das axilas. Inclusive tem muitas mulheres que eu já acompanhei que tem mama acessória, que se acredita que sai aqui um calombo, não sei se alguém já viu, que sai leite por aqui também, né? Dói, incha, chama mama acessória, tá? Tem que massagear também. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui na Fabiana que é melhor. Como eu chego nas clientes para fazer essa maneira. Primeiramente eu sempre peço licença, porque eu acho que o corpo da mulher é uma coisa que a gente tem que ter respeito, né? Eu não vou chegar lá apertando, apalpando, eu sempre peço licença para essa mãe, né? Aí eu venho aqui, eu faço um manejo aqui, ó. Mas você tem que pegar, não é assim com dozinho. E também não é para machucar, para ficar hematoma, tá? Eu venho com firmeza, mas com as mãos suaves. Eu não tenho mão gelada, então se você tem, dar uma esquentadinha, assim, só para não, né? Aí eu venho massageando, ó. Massageia, onde você sente que tem um nódulozinho, você vai massageando. Aí, massageia mesmo, com vontade. Faça isso quantas vezes for necessário. A mama está endurecida? Faça isso. Como que eu faço? Posso ir lá na pia do banheiro, ou num copinho, ou numa fraldinha, um paninho. Não é no pico que a gente aperta, ó. Tem muita mãe que aperta e dói, né? Aqui, ó. O pico já está lascado, machucado. Temos que estar pendurado ali e dói. É, gente. Ó, eu venho aqui na auréola, ó. Venho para trás um pouquinho e dou uma comprimida para frente, ó. E você dá uma... Isso você faz somente até dar uma aliviada. O leite que sai ali, você pode passar no mamilo, que ele é cicatrizante, tá? Não é aquelas pomadinhas cara que a gente compra que é cicatrizante. Aquelas pomadinhas só servem para hidratar. Mas eu vou explicar. Aí depois que você fez isso, a gente vai pegar a criança e botar para mamar. Mas não é simplesmente só colocar para mamar aqui. Se a gente não fizer uma pega correta, não colocar numa posição que essa criança consiga, né, acoplar ali, né, a auréola junto com o mamilo, que chegue até o palato ali, não vai dar certo. Além de não extrair o leite adequadamente, essa criança não, né, vai ficar irritada, ela vai querer ficar toda hora nesse peito ali, porque ela não está conseguindo mamar o correto, e vai machucar. Mamilo machucado, sinal de pega correta, ou alguma situação que o bebê também possa ter um freio, que aí já é com a Fabiana, que é essa parte que eles precisam de uma avaliação com uma odontopediatra, ou com uma otorrino, ou um pediatra mesmo. Talvez alguns bebês necessitam, essa semana passada eu peguei assim, fazer uma cirurgia rápida ali, simples, porque é do freio, tá? Somente nesses casos que o bebê machuca o seu mamilo, entendeu? Agora eu vou ensinar assim rapidinho, uma regra rápida, para vocês entenderem como vocês não errarem essa pega e esses bebês mamarem e vocês não sentirem dor. Quando o recém-nascido ele nasce, ele não tem sustentação no tronquinho, no pescocinho dele aqui. Então, você pode ver que se você for colocar, a maioria, só mostrar aqui rapidinho, a maioria das mães quando eu chego no lar, elas estão ali, né? Pega a criança para pôr no peito. Não é essa posição que vocês fazem? Isso aqui, não é? Aí vocês ficam. Só que a criança, o pescoço dela é molinho, a cabecinha, não sustenta, vai pra lá, vai pra cá e fica. Aí ele fica buscando, não sei, porque ele busca, ele tem ali, né? Só que ele pega água. E aí onde que começa? Pega uma almofada, um travesseiro, enrola alguma coisa, porque você precisa colocar no colo. Isso nos primeiros dias, tá? Você coloca no colo uma almofada, uma coisa que você consiga apoiar o corpo do bebê ali, tá? Então a Fabiana vai pegar o corpo do bebê, eu faço assim, eu vou ensinar aqui primeiro. Pode soltar aqui, Fabiana. Vamos apoiar aqui. Eu geralmente apoio. Eu ensino a mãe, ó, minha mão é pequena, mas eu coloco, ó, a mão eu pego coluna, ó, pescocinho e cabeça. Eu não vou pegar essa criança pela cabeça aqui, porque eu vou machucar.
Então eu apoio porque eu consigo para não machucar e faço isso aqui, ó. Eu fazendo isso aqui, eu vou pegar o corpinho, eu coloco aqui. Acho que aqui vai ficar, acho que eu vou, aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Pois é, Fabiana, pega você aqui, eu ensino. Isso. Eu ponho o corpinho aqui, fica solto o corpo. Essa boneca minha é durinha. Mas a mãozinha a gente sempre coloca a mãozinha aqui atrás do braço, ó, de baixo. E essa aqui fica aqui. Não, Fabiana, você não segura o bebê. Nessa hora vai estar apoiado e eu vou vir aqui. É isso que eu tô falando. Deixa o corpinho vai ficar apoiado na almofada, aqui no travesseiro. A mama, no caso, eu vou ensinar a mãe. Você continua segurando aqui. Você é almofada, eu vou fazer assim. Você quer que eu faça, Fabiana? Acho que é melhor. Deixa eu fazer, que elas vão entender. Segura aqui. Então, segura aqui, ó. Aqui, ó. A mama. Eu vou fazer pra você, ó. Solta aqui. Aqui pra mostrar essa mão, eu tô dizendo. Vai mostrar a mão direita. Aí a Fabiana vai pegar a mão aqui. Ó, tá vendo, gente? A gente vai esfregar. Só que aí eu vou ter que pegar aqui, ó. Eles não vão ver. Tem a Fabiana, né? Tá no corpinho da Fabiana, não tá? Aí eu vou pegar, ó, a mama. Tá aqui o bebê. A gente vai esfregar, a criança vai fazer a procura, a busca, né? De cima, ó, o pescocinho pra cá, não assim, igual a Fabiana falou, sempre segurando o pescocinho assim, tá? Aí aqui, ó, você não vai pegar e levar o peito na boca da criança, a criança vai ficar aqui, na posição certa, a mamila aqui, ó, você vai esfregar, ó, de cima para baixo. A hora que a criança abrir bem a boca, que ela vai abrir, aí você vai, a hora que ela abrir, aí você pega e leva a cabeça da criança no mamilo, entendeu? Que ela vai acoplar. Quando a criança pegar no peito, tá vendo que o queixinho tem que estar, ó, o queixinho tem que estar encostado aqui, ó. E a criança fazendo essa aqui para mamar. Ela não pode pegar o bico e ficar assim. O queixo não pode ficar afastado. A criança pegou, ela vai sugar a orelha e vai começar a sugar. Se você sentir dor, ficar doendo, a gente pega o dedinho, tira, enfia no cantinho da boca, tira e começa de novo. A gente não pode deixar essa criança continuar mamando errado, porque aí vai machucar mais, vai sangrar, enfim, vai dar muito desconforto. Recapitulando, depois que você colocou o bebê para mamar, que está sugando, você percebe que está sem dor, você vai ver o queixinho encostado aqui, as narinas tem que estar, se a mama for mais farta, lógico que a gente tem vários tamanhos de mamas, né? Uma mama mais cheia, você vai, com a mãozinha, você vai liberando aqui para as narinas ela fazer a respiração. E você vai ouvir essa criança sugar. Tanto que dá para você escutar ela engolindo leite, né, Fabiana? Então, seria assim, é que não dá para me explicar aqui porque é muita gente. Mas, ó, vocês fazendo isso no começo, apoiando a cabecinha para levar no peito, vocês não vão ter dificuldade, tá? Uma posição que dá muito certo, por exemplo, essa é a tradicional, que vocês conhecem, né? Bebê mamando aqui. Aí você pode segurar aí, depois que eles crescem, a gente não precisa mais ficar fazendo a argolinha, vai ser natural, eles vão ter sustentação. Porque aqui eu ajudei, aqui essa mãe ela ajuda fazendo um C. Isso. A gente pede para não fazer a tesoura. Mama muito pequenininha não interfere tanto quanto essa tem mãe que, sem perceber, faz a tesoura. É que a tesoura ela não pode atrapalhar a saída dos ductos, né? Então o C seria o ideal. Tipo um sanduíche, que você vai... E aí a gente vai ajudando. É isso que a Andressa falou com essa mama aqui. O que ela falou? Ela falou que o bebezinho ele só tem o quê? Reflexo de sucção. Ele não está entendendo nada, só está sentindo o cheiro, só está ouvindo a voz da mãe, ouvindo a voz das pessoas, e não está entendendo que para se alimentar ele precisa de tudo isso, mas ele vai aprender. Ele vai aprender. Aí a outra posição. Aí uma posição também que dá muito certo é quando você tem uma dificuldade, ou porque o bebê está irritado nessa aqui, você não está conseguindo, e fica aquela briga, né, enfim. É a posição invertida. A gente coloca a almofada aqui também, né? Aí você coloca o bebê para mamar nessa posição. Essa posição é uma posição que dá muito certo. Geralmente a mãe segura o bebê aqui, ó, põe a mão aqui, ó. Isso. Essa posição dá muito certo, assim, é uma das posições que eu mais gosto de trabalhar. É a invertida. Então, o que eu indico para você não pagar? Aí tem pomadinha aqui por R$180. Eu acho caro, né? Para você usar ali 2, 3 vezes. Então é uma coisa assim, se você achar que tá rachando, né?
além do leite, você pode estar usando uma coisa que vai ajudar a hidratar, mas uma quantidade pequena, que é barata e é natural, que é o óleo de coco. Então, aqui ó, esse sachêzinho da Mantina eu paguei R$12. E depois que sobrar, você pode usar aí no cabelo, em outras coisinhas, né? Então eu gosto de usar, se eu vejo que essa mamilo tá rachadinho, um pouquinho do óleo de coco ali no mamilo. Depois limpa. Por que eu não indico essas pomadas? Além dessas pomadas, elas grudarem, que é difícil de você tirar, elas podem obstruir o ducto, dificultando a saída, e a gente tem que ir lá para fazer esse trabalho, desobstruir esse ducto, dói. Então, somente por isso que eu não indico, tá? Outra coisa que a gente pode estar também trabalhando depois, né, Fabiana, com as mãos, porque os mamilos ficam sensíveis ali e tal, é as rosquinhas. Ah, mas onde que tem rosquinha? Não acho para comprar. Não precisa comprar. Você pode fazer com fralda. Fraldinha de boca, sabe? Você enrola ela, faz um rolinho, aí você vai estar com o seu sutiã, você vai abaixar, você vai colocar aqui, ó, a rosquinha e fecha o sutiã. Pronto. Aí o que acontece? Ah, mas pra quê? O mamilo, ele tá sensível, ele tem atrito com o tecido, não tem? Aí dói, né? Gruda. Então você usando a rosquinha, ele fica mais ali, ó, livre, tá? Andressa, fala só um pouquinho do tipo de ordenhadeira que você trouxe. Ah, essa aqui é uma antiga que eu tinha, que era da Isabela. Agora, mas eu preciso comprar uma ordenhadeira? Não, nem sempre. Geralmente ela já pergunta, eu tenho que comprar. Não, às vezes, se for o caso de precisar comprar, hoje já temos ordenhadeiras mais baratas, que você acha, elétrica até, que essa aqui é uma manual que eu tinha antiga, tô até quebradinha aqui, eu trago de aposta. Tem as elétricas, a luz elétrica não está em casa. Tem as elétricas que você acha aí por 100 e poucos reais na internet, tá? É bom pra quê? Pra você tirar esse leite, no caso, pra deixar pra alguém dar, se você for precisar sair ali naquele momento, ou pra você fazer um armazenamento pra quem vai voltar a trabalhar. Fora isso, né, Fabiana? Nos primeiros dias também, só se essa mãe produzir muito leite e precisar extrair. Mas meu bebê, por enquanto, não estou conseguindo dar o peito porque ele está machucado, eu estou com alguma situação que eu não vou poder dar o peito, certo? Aí eu sei que você já tem as mamadeiras guardadas ali. Mamadeira, chupeta, chuquinha. Mas assim, se você, eu não falo assim, não, você não pode dar mamadeira, você não pode dar chupeta. Quem sou eu? Eu acho assim que quem decide de fazer com os filhos são os pais. A única coisa que eu passo são as orientações, tá? Em questão da chupeta, na hora que essa criança tá ali chorando, você tá no desespero, você não aguenta mais, vai chupeta. Que gente, todo mundo faz isso. Você tá desesperado, só quer que a criança pare de chorar. Lembrando que ele não vem com manual de instrução, né? A criança chora, ele chora. Então, o que acontece? A chupeta, principalmente nas primeiras 2 semanas, né? Eu falo isso no começo, nas primeiras 2 semanas, que esse bebê está aprendendo a mamar, né? Ali o peito, que ele está conhecendo. Aí você coloca essa borracha aqui, né? Na boca da criança. Um dos fatores que pode acontecer, ela vai engolir mais ar, consequentemente vai ter mais gases e mais dor, tá? Segundo, criança que chupa a chupeta, a gente não pode dizer que ela mama em livre demanda. Por quê? O tempo que ela está perdendo aqui chupando essa borracha, que não traz, né? Só acalma ali, mas ela é uma borracha, ela poderia estar tomando leitinho, mamando leitinho e ganhando peso. Tem bebês que demoram a recuperar mais o peso por ficar com a chupeta na boca. Ah, mas eu vou fazer o que para acalmar? Tem várias formas para a gente acalmar, técnicas para a gente pegar esse bebê. Tem muita coisa que vocês podem estar buscando no YouTube ali que vocês aprendem. Então, basicamente, mas ele quer sugar. Ele suga a mãozinha. Deixa sugar a mãozinha. Dentro do útero eles não sugam o dedinho? Não deixa, não tem problema nenhum. Melhor do que a gente colocar a borracha. E fora na parte, né, ortodôntica ali, na dentição, que vai também trazer vai prejudicar a dentição dessa criança. Que aí já não é comigo, né, que eu vou explicar. Segundo,
Ah, mas eu preciso dar o leite para criança, como que eu faço? Gente, tem um copinho, pode ser um copinho de café, um copinho pequeno, não precisa ser comprar um copinho de cachaça, tá? Esse aqui é porque eu levo. E a gente tem essas colheres dosadoras, que hoje é bem acessível, baratinhas, que hoje é mais fácil para vocês darem e não vai prejudicar na amamentação e ele não vai ter confusão de bicos. Ó, e um dos recursos hoje que assim, que é um recurso novo, né? Novo assim, eu já tenho 4 anos o laser, mas um recurso que hoje é muito usado, que melhora, que cicatriza, que trata também a bojadura ali, melhora a nível de dor, é o laser, tá? Que é a laser terapia, que é onde a gente aplica para cicatrizar, acelerar o processo ali e tirar a dor, tá? Então hoje a gente tem outros recursos, mas para quem não tem acesso a esses recursos, o que a gente faz? É cuidar dessa pega, né? Fazer o máximo possível para não ter fissura e passar o leite. É a única coisa que tem para melhorar, tá? Eu sei que antigamente se orientava a passar casca de banana, fazer um monte de coisa, mas hoje a gente não indica mais. Por quê? As cascas de banana contêm o quê? Muito agrotóxico. Aí você tem uma fissura ali, você coloca a casca de banana e você pode piorar, complicar essa lesão, tá bem? Já tá na hora, já deu o nosso tempo, né? Então a gente vai encerrando por aqui, eu agradeço, tá bem? Quando se você tiver alguma dúvida, quiser ir perguntando, eu vou estar sentadinha aqui um pouquinho, tá? E o Cami, isso.